Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos mais uma vez reunidos na casa de Deus para prestarmos culto a Ele. Nós estamos seguindo as recomendações das autoridades e nós então, por conta da necessidade do isolamento, nós estamos também oferecendo a oportunidade de cultuarmos a Deus por esse instrumento que é a internet. E assim, a palavra de Deus, que nunca estará presa e que nunca volta vazia, continua sendo pregada. E nós nos alegramos muito por isso. Nos alegramos porque, mesmo à distância, nós ainda continuamos adorando ao nosso Deus. Nesse espírito é que nós celebramos esse culto, o qual nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Hoje é domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, domingo no qual nós celebramos a vitória da vida sobre a morte. Com base nisso e com isso em mente, vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã
a vossa fé. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu santo nome, graças nós te rendemos. Louvado sejas tu, hoje e para todo sempre. Ó Deus, nós, especialmente hoje, no domingo da ressurreição, queremos te louvar, queremos te bendizer pela tua graça maravilhosa, a ressurreição de Jesus Cristo. Obrigado a Deus porque tu trouxeste à vida o teu Filho e a vida de Cristo, a sua ressurreição, significa a vitória sobre a morte, significa também a nossa ressurreição. Ó Deus, obrigado porque através da ressurreição de Jesus, tu inspiras as nossas vidas, tu dás, Senhor, um sentido novo para as nossas vidas. Ó Deus, aceita a nossa gratidão. Mas nós te pedimos também, sê conosco hoje aqui, nosso Deus. Preside esse culto, dirige cada ato deste culto. Que tudo, ó Deus, seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Vamos cantar ao Senhor? Vamos louvá-lo? Que meu Jesus mostrou por mim sofrendo a cruz, morrendo a fim de me salvar. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Seu amor contar, o amor imenso do Senhor, quem poderá contar? Incomparável Salvador, teu inefável santo amor, de sondar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O amor imenso do Senhor. Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O amor imenso do Senhor, quem poderá contar? A palavra de Deus nos diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto,
Caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Inspirados pelas palavras de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, quero convidá-la para, nesse momento de contrição e quebrantamento, ouvindo o louvor, oremos a Deus, pedindo perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Oremos silenciosamente. Louvai a Deus no seu santuário, louvai a Deus no firmamento, obra do seu poder. Ora, o livro dos Salmos, o Salmo 150, nos lembra, nos convida a louvar a Deus em todos os lugares, tanto no templo quanto na natureza e na criação. Nesse momento nós vamos louvar a Deus. Vamos cantar. Deus habita no meio dos louvores. Cantemos. Em memória de ti, partiremos o pão e do cálice agora iremos beber, pois por meio da cruz nos tornaste irmãos, nos compraste da morte
pra novo viver. Aleluia, te louvo de todo o coração. A teus pés deposito meu fardo e meu querer, e na tua presença levanto minhas mãos. Vem com teu Santo Espírito, inunda meu ser. Como o trigo do pão deixou-se moer, e a uva do vinho deixou-se esmagar pelos nossos pecados. Quiseste morrer e teu sangue por nós numa cruz derramar. Aleluia, te louvo de todo o coração. A teus pés deposito meu fardo e meu querer, e na tua presença levanto minhas mãos, pois a tua alegria inunda meu ser. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida, de forma espontânea Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, pois seu próprio amor que o moveu. Por isso venha acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido de glória, com todo o seu poder, voltará, meu Jesus, voltará.
aquelas mãos tão pequeninas, delicadas, tão agitadas a surgir da manjedoura, foram as mesmas que mais tarde, calejadas, já trabalhavam todo tipo de madeira. Mãos cujos dedos rabiscaram a areia, como escrevendo uma lição sobre o perdão. Mão bem abertas junto à figueira, buscavam frutos mesmo fora de estação. Mãos que trouxeram vida onde havia morte e expulsaram dos cativos tudo mal. Mãos cujo gesto era uma ordem para cessar a grande fúria desse mar. Aquelas mãos tocaram olhos e ouvidos, trazendo novas formas, cores, novos sons. As mesmas mãos que arrebatavam os sentidos quando acenavam para aquela multidão. Mãos que erguidas para os céus rendiam graças e esfalmadas pelo chão em oração, suaram sangue naquela praça, entrelaçadas expressavam compaixão. Benditas mãos que conhecerão as feridas, se contorceram a provar terrível cruz, e ainda longe estão estendidas aos pecadores, cheias de graça, as mãos curadas de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus. Hoje é domingo de Páscoa. Nós estamos muito felizes porque podemos celebrar a vida, mas é também uma ocasião em que nós nos lembramos da morte que, lamentavelmente, assusta o povo brasileiro. Já são mais de 300 mil pessoas que perderam as suas vidas. Nós vivemos em tempos sombrios, nós vivemos tempos pandêmicos. A ressurreição, nós a celebramos com o pesar e a preocupação. A vida está sob ameaça e a vida deve ser cuidada. Com isso em mente, eu queria convidá-los para abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20. A palavra de Deus nos diz assim: Ao cair da tarde naquele dia,
o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. Palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, essa passagem do Evangelho de João, ela fala de um evento maravilhoso. A esse nós nos referimos já desde o começo do culto. A esse nós nos referimos no domingo da ressurreição. Jesus Cristo se apresenta aos seus discípulos. Depois da Sexta-feira Santa, depois da Sexta-feira da Paixão, quando Jesus foi assassinado, não sem antes ser torturado, Jesus Cristo morreu, mas no domingo, ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Isso nos alegra em imenso. Isso traz profundo contentamento para nós. Esse texto, meus irmãos, é muito importante porque ele nos mostra o estado de espírito, o estado de alma dos discípulos de Jesus. Esse texto nos lembra, nos mostra como os discípulos ficaram depois da Sexta-feira Santa. O texto diz claramente: portas fechadas. Os discípulos estavam trancados. Os discípulos de Jesus estavam reunidos com medo. A morte de Jesus, ela provocou um impacto terrível na vida dos seus discípulos. Eles estavam atormentados pela realidade trágica que foi a morte de Jesus. Jesus Cristo morreu e as suas vidas como que perderam o sentido, como que perderam o significado. Aquela esperança, aquele contentamento, aquela alegria que acompanhou as suas vidas durante os 3 anos de convívio com Jesus, agora se converteu numa experiência de sem sentido. A morte é assim, meus irmãos, a morte nos atormenta, a morte tira o sentido das nossas vidas. Quando nós vemos as notícias que a todo momento, recorrentemente aparecem, todos os dias nós somos chocados com mortes e mais mortes de pessoas. Pessoas que morreram antes do tempo, pessoas que poderiam ter vivido mais, muito mais, pessoas queridas, pessoas próximas de nós. Mesmo as pessoas que não são próximas de nós, todas as mortes nos trazem tristeza. A morte de Jesus trouxe grande pesar. E esse pesar se converteu num medo. A vida já não vale mais a pena, já não vale mais esperar. O medo, o espanto. A morte tem um efeito trágico. Mas o texto não se limita e não fica nisso. O texto diz mais de uma vez. Jesus Cristo se apresenta para os seus discípulos, acompanhem comigo. Tanto no versículo 19,
quanto no versículo 21, Jesus Cristo usa a mesma expressão: paz seja convosco. A morte de Jesus traz medo, a morte de Jesus traz pesar, todas as mortes trazem dor, pranto, mas a ressurreição de Jesus, ela muda tudo, porque ele se apresenta para os seus discípulos, mostra as feridas que o seu sofrimento na sexta-feira trouxe, e ele indica para eles: olha, sou eu mesmo. Eu que fui morto, ressurgi. Eu que estava preso pela morte, vim ao encontro de vocês de novo. A morte, o grande inimigo do contentamento humano, foi vencida. Paz seja convosco. Em vez de medo, em vez de desencanto, desespero, Jesus Cristo chega. A vida ressuscitada de Jesus traz esperança, traz paz, traz contentamento. Bíblias abertas, o texto, meus irmãos, diz, versículo 20, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Jesus Cristo deu prova cabal: sou eu o que foi morto e sou eu o que venci a morte. E o texto diz: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. A presença de Jesus ressuscitado foi como que um ímpeto, uma lembrança alegre, alvissareira. A morte não é a palavra final. O maior inimigo do contentamento humano foi vencida. Jesus Cristo está vivo novamente. Aquela esperança antiga que havia na sexta-feira morrido, ela recobra suas forças. Ela recobra suas forças com uma vitalidade nova. A vida vale a pena. A vida tem sentido. Há esperança. A morte não é a palavra final. Meus irmãos, isso é maravilhoso, porque o que se deu com os discípulos se dá conosco, deve se dar conosco também. A morte que nos traz tanto pesar, ela não é a palavra final. Nós temos uma esperança, a esperança da vida eterna, a esperança da ressurreição final. Mas o texto da palavra de Deus, meus irmãos, ele não para aí, ele vai mais longe. A morte de Jesus e a sua ressurreição, tudo passa a ter um sentido novo. A vida passa a ter um lenitivo. As portas não precisam mais ficar fechadas. Não precisa ter medo. Abram as portas, porque o mesmo Jesus que diz para os seus discípulos: paz, paz seja convosco, tenham paz, alegrem-se, é o mesmo que os desafia para a missão. Bíblias abertas, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quem experimentou essa boa nova maravilhosa, quem sabe da grande boa notícia, desse evangelho alvissareiro, não pode guardar isso para si. Sai, fala para todos que a morte não é a palavra final, mas é a vida ressuscitada. Jesus, ele não está preso na morte, ele venceu a morte. Jesus Cristo comissiona os seus discípulos. Comissiona para serem um Cristo no mundo. Nos últimos anos, no Brasil, nós temos ouvido muito as pessoas falarem em valores cristãos. Eu, particularmente, quando eu vejo bem o que muita gente anda dizendo que é valor cristão, eu desconfio que muitas vezes é pura ideologia. Valor cristão, meus irmãos, nós aprendemos com a vida de Jesus.
E ele, quando comissiona os seus discípulos, quando ele dá a eles uma missão, ele diz claramente o conteúdo da missão e fala de um valor cristão, de um princípio que deve orientar a vida dos seus discípulos. Sabe qual é? A que valor cristão Jesus Cristo está se referindo? Ele está se referindo ao perdão. Bíblias abertas, versículo 23, Jesus diz: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Meus irmãos, vejam que coisa maravilhosa. Jesus Cristo, quando comissiona os seus discípulos, ele não está dizendo, olha, vão lá, façam guerra ideológica, discriminem quem pensa diferente de vocês, divulguem fake news. Não. Jesus Cristo está dizendo, vão lá, sejam como eu fui, sejam um Cristo no mundo, perdoem as pessoas, anunciem às pessoas que em Deus elas estão sendo perdoadas. Deus deseja reconciliar-se com as pessoas. Sejam um Cristo no mundo. Mas nós sabemos bem, meus irmãos, que ser um Cristo no mundo é tarefa muito difícil. Prova cabal disso é que muita gente que se diz cristã faz coisas que escandaliza mesmo os que não são cristãos. Seguir a Cristo, ser comissionado por Cristo, demanda uma força, uma energia que muitas vezes nós não temos. Sabendo disso, Jesus Cristo diz aos seus discípulos, ele fala uma palavra de força que muitos cristãos desconsideram. Bíblias abertas, Jesus Cristo diz: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Muitos cristãos hoje em dia não gostam de ouvir isso, mas antes do Pentecostes, o Espírito Santo já estava sendo derramado na vida das pessoas, o Espírito Santo já estava capacitando as pessoas. Só é capacitado, só consegue ser um Cristo no mundo quem está cheio do Espírito Santo. Por isso é que Jesus, naquele momento, ele dá essa graça aos discípulos. Sejam cheios do Espírito, sejam plenos do Espírito, e plenos do Espírito, perdoem as pessoas, anunciem a boa nova, sejam um Cristo no mundo. Meus irmãos, nos agarremos a essas verdades. A morte não tem a palavra final. Nós não saímos a este mundo como missionários para fazer outra coisa senão viver como Cristo, perdoando, a graça perdoadora. E por fim, o Espírito de Deus é a energia, é a força, é a presença de Deus na vida da gente que nos capacita a sermos um Cristo neste mundo. Que nesse domingo de Páscoa, Deus nos abençoe de modo especial. Amém. Nós, meus irmãos, minhas irmãs, nos encaminhamos para o término deste culto e eu queria, antes, porém, fazer as comunicações. Nós nos alegramos muito pela vida dos nossos aniversariantes. Amanhã, dia 5, a nossa querida Ruth Cortez, administradora da igreja, ela aniversaria. No dia 6, o irmão Carlos Roberto da Silva e a Luciana de Carvalho faz aniversário. Que Deus abençoe essas pessoas ricamente. Queria lembrar aos irmãos, mais uma vez, que nós não estamos tendo cultos presenciais, porque a liderança da igreja, a CLAM, decidiu que nós não teremos cultos presenciais, tanto nesse domingo como no próximo. No dia 15, a administração da igreja, a coordenação da igreja, a liderança da igreja se reunirá para deliberar novamente se nós voltamos aos cultos presenciais. Fazemos isso porque entendemos que é a atitude mais sensata nesse momento. E fomos para isso orientados por autoridades
que conhecem bem a gravidade da situação que nós estamos vivendo. Lembrando também que no primeiro e no segundo domingo nós temos Santa Ceia pela internet, mas virtual, ao vivo. Entra no canal da igreja todos os primeiro e segundo domingo às 18h30. O pastor Azoil está celebrando e tem sido uma bênção. Vamos receber a bênção? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.